Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 334. Que o Senhor abençoe você nesse dia. Nós temos um dia, um sábado, né? De sol, mas está um pouco nublado. Mas nós vamos continuar falando a respeito das infalíveis promessas do nosso Deus. E hoje nós temos uma promessa muito preciosa e infalível para os dias de hoje, para os dias que nós estamos vivendo, dias de angústia, de tristeza, de dor e de luto, que é a promessa do outro consolador. João capítulo 14, versículos 16 e 17, nós temos essa promessa de Jesus. Ele diz assim: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco para sempre." O Senhor Jesus, aqui no contexto, desta promessa, ele estava prestes a deixar os seus discípulos e sabia que eles se encheriam de tristeza. Como eles poderiam então expressar o seu amor a ele? A resposta foi por guardar os seus mandamentos. Ele estava falando: como que você pode expressar o seu amor a Jesus? É guardando os seus mandamentos, não com lágrimas, mas pela obediência. E esse era o contexto do que Jesus estava falando. Os mandamentos do Senhor são instruções, e ele nos deu os evangelhos, como também todo o restante do Novo Testamento. Aqui nós temos então a palavra traduzida para rogarei. Ela é usada aqui pelo Senhor, não é empregada para descrever uma pessoa superior, orando a uma pessoa inferior, orando por uma pessoa superior, mas alguém fazendo o pedido ao seu igual. O Senhor rogaria ao Pai a fim de dar um outro consolador e alguém que fosse também que ensinasse todas as coisas que o Pai lhe ensinou, ensinasse a eles. A palavra para consolador é paracletos, que quer dizer alguém que foi convocado ao lado do outro para ajudar. E é também traduzida como advogado. Nós vemos lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, que nos diz assim: "Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se de algum modo pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo." Então, o Espírito Santo é o outro consolador. Para o cristão, o melhor amigo que ele pode ter nesta terra é o Espírito Santo de Deus. Deus Pai e Deus Filho enviaram o Espírito Santo, o outro consolador, para tomar o lugar de Jesus nesta terra. Ele vem em nome de Jesus. Ele deve ser para nós o próprio Jesus. Foi para os discípulos aquilo que Jesus foi então para os discípulos quando ele estava aqui na terra. Jesus caminhou, conversou, teve comunhão com os seus discípulos, os dirigiu, os instruiu e também os protegeu. E ele disse: "Eu vou embora, mas enviarei outro para andar com vocês, ser amigo de vocês e estar com vocês." O Espírito Santo ficou no lugar de Jesus aqui na terra. Jesus, ele quer que nós o conheçamos o Espírito Santo, que o amemos, que confiemos e cremos que o Espírito Santo habita em nossos corações
E Ele é o nosso amigo, nosso parceiro constante. Conhecê-lo pessoalmente é dar-lhe o lugar real que Ele merece em nossas vidas e em nossos corações. Ele veio também para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Ele é uma pessoa. Não se refira a ele como se fosse qualquer coisa, sem importância. Quantas vezes nós ignoramos este hóspede divino que habita em nós? Nós lhes damos as costas, não ouvimos os seus conselhos, não ouvimos a sua direção. Quando ele nos convence, muitas vezes nós continuamos fazendo a nossa vontade. Devemos segui-lo, seguir o seu comando, aprender com ele a verdade a respeito do Pai, do Filho e também do seu reino. Devemos tratá-lo como trataríamos Jesus se Jesus estivesse aqui em carne. Você honraria e reverenciaria o Senhor Jesus? Faça o mesmo, então, com o Espírito Santo de Deus. Ele continua ministrando em nossas vidas de muitas maneiras. A primeira é nos convencendo, porque sem o poder convincente do Espírito Santo, você não teria percebido a sua necessidade de salvação, a sua necessidade de crer e confiar no Pai, no seu Filho. Você não desistiria do pecado se não fosse o convencimento do Espírito Santo, e não haveria verdadeiro arrependimento em nossas vidas se não fosse o Espírito Santo de Deus. E ele também nos ensina toda a verdade. Ele abre o nosso entendimento para o Evangelho, ele nos cela como propriedade exclusiva do Senhor e ele faz morada em nós. Ele nos consola, ombro a ombro, nos conduz pela vida toda, desde o menor pesar até a mais profunda dor. É Ele que nos dá o verdadeiro consolo que nós estamos precisando nesta terra. Quantas famílias, quantas pessoas precisando do consolo. E muitas vezes não pode abraçar e receber um abraço. Mas Deus deixou. Jesus deixou o Espírito Santo de Deus. E só Ele pode dar o consolo para uma alma que ninguém pode dar. O consolo vindo dos céus, só o Espírito Santo pode dar. Seu ministério é grande, seu ministério é o ministério mais poderoso da terra. E ele alcança a todos. Como nós somos abençoados por termos um amigo como ele, o amigo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o abraço do Pai e ele é o carinho do Filho para nós que estamos aqui na terra. O consolo dele é o carinho de um pai e por isso que Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Por isso que ele derrama o seu amor divino em nossos corações, como diz Romanos 5:5. É ele que nos concede a alegria na luta e nos dá força em nossas fraquezas. E quando muitas vezes nós paramos para orar, e muitas vezes nesse tempo eu não tinha palavras, mas eu lembrava que Jesus nos ensinou que mesmo quando não temos palavras, nós temos um consolador, nós temos um intercessor, que ele nos ajuda, ele é o nosso advogado. E mesmo quando não temos palavras, ele intercede por nós diante do Pai. Não ignore
a presença divina, preciosa e sobrenatural do Espírito Santo em sua vida. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem um melhor amigo, o amigo Espírito Santo. E ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer por você hoje. Que o Espírito Santo de Deus seja o consolador, o ombro amigo, que ele traga o abraço e o carinho do Pai e do Filho para você e para sua família. Que Deus abençoe você. Chame pelo amigo Espírito Santo e ele estará manifestando o seu poder e a sua autoridade, a autoridade que Jesus lhe deu na sua vida. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.